Olá, bem-vindo ao curso introdutório à teoria do nó temporal. Nesta terceira aula, continuaremos a falar do tempo de modo simples, e como vimos, a TNT diferencia um tempo de fundo, onde tudo se organiza, do tempo do dia a dia, que é o que percebemos passar. Veremos como certas regiões desse fundo, que entendemos ser o tempo fundamental, ganham coerência e projetam a sensação de antes e depois. Neste ponto, voltamos a reforçar que o termo projeção tem um caráter técnico que você irá compreender melhor ao longo do curso. Ou, se estiver ansioso, você pode ir diretamente ao livro e estudar com o necessário e diligente afinco. Por fim, continuaremos a mostrar que a relatividade e a mecânica quântica podem ser entendidas como regimes diferentes dessa mesma base temporal, unificando-as sob o mesmo arcabouço conceitual. No fim, você terá um mapa claro para ligar o tempo fundamental ao tempo vivido, sem tecnicismos desnecessários. Aproveite o curso e tenha uma boa aula. Quando falamos em tempo, quase sempre pensamos no relógio, nos ponteiros que giram, nos segundos que passam, ou talvez num rio invisível que corre do passado em direção ao futuro. E nós, aqui, vivendo apenas esse instante chamado presente. Essa ideia moldou nossa cultura, nossa linguagem e até a ciência. Quando pensamos em cronometragem, em calendários ou relógios, isso tudo acaba enfatizando que o tempo seria algo que escorre, que se perde, que se esvai e flui continuamente. Mas, será que é mesmo assim? A teoria do nó temporal começa invertendo essa primeira percepção. De fato, essa percepção sugere que aquilo que chamamos de tempo linear, isto é, o tempo que passa, é apenas uma projeção da estrutura do tempo fundamental descrito pela TNT. Eu sei o quão difícil é para você aceitar, neste momento do curso, isso que afirmamos. Mas o tempo que você experimenta é apenas um efeito de uma transformação da rede temporal, ou, em outras palavras, é um efeito secundário dessa rede. Esta é a novidade que a TNT apresenta. É essa rede temporal, ou melhor, é da dinâmica dessa rede temporal, que decorre tudo isso que chamamos de realidade. A própria realidade é algo que precisaremos discutir para compreender melhor. Pense numa sombra na parede. A sombra se move, muda de forma, mas nunca é o objeto em si. Ela depende da luz, do ângulo, da posição. Pois bem, o tempo do relógio é um análogo dessa sombra. O objeto real, ou seja, aquele que projeta a sombra, é o tempo fundamental. Esse tempo fundamental não é uma linha reta. Não é dividido em passado, presente e futuro. Ele é uma rede. Essa é a novidade. O tempo, para a TNT, é uma malha de conexões funcionais. É dessa rede que surgem o espaço, a matéria, a energia e até a consciência. Esse novo entendimento muda a base ontológica da física. Na relatividade, falamos em espaço-tempo, como se fossem inseparáveis. Mas, na teoria do nó temporal, não é assim. O espaço não é cofundador da realidade. O espaço emerge do tempo fundamental. O que entendemos por espaço é algo que emerge, ou seja, é um efeito da dinâmica da rede temporal. Assim, como consequência dessa inversão promovida pela TNT, temos que reorganizar as perguntas fundamentais.
Não basta mais perguntar como a matéria ocupa o espaço ao longo do tempo. A questão que enfrentaremos agora é esta: como o espaço, a matéria e até as leis físicas emergem dessa rede temporal mais profunda. A teoria do nó temporal abre novas possibilidades de investigações. Por exemplo, o fascinante fenômeno do emaranhamento quântico deixa de ser um mistério. No formalismo matemático da TNT, o emaranhamento é algo natural dentro da teoria. O emaranhamento é um efeito direto de uma rede que é não local, e essa propriedade da não localidade significa que o conceito de espaço, algo que é tão familiar para nós, simplesmente não existe. Não existe espaço entre um nó e outro. Não existe essa coisa de distância na rede temporal. Ela é não local. De fato, para a TNT, tudo o que chamamos de realidade, das grandes estruturas galácticas até a consciência, não é o ponto de partida. Tudo isso é o resultado de projeções que emergem dos nós temporais. Condensações do tempo fundamental, de onde se organiza a arquitetura do real. Se aceitarmos que o tempo, tal como descrito pela TNT, é a estrutura fundamental, então precisaremos necessariamente repensar o que chamamos de realidade. O espaço, que sempre imaginamos como cenário de tudo, ou seja, o palco onde as coisas acontecem, deixa de ser um ponto de partida para uma teoria física do mundo. Ele passa a ser apenas um efeito, um resultado. Resultado do quê? Resultado de projeções vindas da malha temporal, da rede temporal subjacente. E essa ideia não é apenas elegante, ela abre caminho para reinterpretarmos paradoxos que ainda desafiam a ciência. Por exemplo, o emaranhamento quântico. Na visão tradicional, duas partículas parecem se comunicar de forma instantânea, desafiando a relatividade. Na teoria do nó temporal, não há mistério. Elas não se comunicam, porque nunca estiveram separadas. Ambas fazem parte de uma mesma conexão temporal, não local, que sustenta o fenômeno. Do mesmo modo, questões cosmológicas ganham novo sentido. O Big Bang, em vez de ser o início absoluto, pode ser entendido como um nó temporal extremo, um ponto em que uma região da rede temporal atinge um grau extremo de coerência nodal. E então projeta a partir dali espaço, matéria e o tempo linear que experimentamos e com o qual estamos tão familiarizados. Para a TNT, o Big Bang não é um enigmático e insondável começo de tudo. É apenas uma configuração particular da rede. De fato, o que a TNT indica é que há diferentes tipos de Big Bang com diferentes consequências decorrentes. Isso, por si só, já é fascinante. Contudo, há ainda o fascinante problema da consciência. Afinal, se a realidade é uma projeção de conexões temporais, então o que chamamos de consciência pode ser uma expressão direta dessa coerência fundamental. Nossa experiência subjetiva não seria uma exceção misteriosa da natureza, mas um desdobramento inevitável da rede temporal.
confirmado experimentalmente, o impacto disso é muito significativo, pois a TNT não necessita de interpretações místicas sobre a natureza da consciência. De fato, a consciência emerge, na TNT, como um fenômeno previsível que se enquadra perfeitamente no arcabouço formal da teoria. Como veremos nas aulas mais avançadas deste curso, o fenômeno da consciência deixa de ser um epifenômeno biológico e passa a ser um fenômeno de rede, um fenômeno de conexões funcionais. Mas não iremos nos adiantar, pois estamos modelando a ideia de tempo tal qual concebida pela TNT. Isto deve ficar claro para você. Não estamos diante de mais uma metáfora sobre o tempo que passa e flui linearmente do passado para o futuro. Estamos diante de uma proposta científica que coloca o tempo como tecido irredutível, isto é, como a própria realidade subjacente. E para que isso seja possível, nossa ideia intuitiva sobre o que é o tempo precisa mudar. De fato, o que existe, existe porque o tempo fundamental sustenta. E esse tempo fundamental é descrito como uma rede puramente temporal, sem espaço definido, uma rede onde as conexões entre seus nós é puramente funcional. A rede temporal modula de acordo com a equação de modulação. Os nós modulam. Os nós têm modos específicos que podem ser coerentes com outros nós. Quando uma região da rede modula, os nós podem ter seus modos ajustados. Se este ajuste é coerente e se essa coerência se estabiliza, ocorre a projeção e essa região passa a existir. Essa fronteira entre a rede temporal, onde não há passado ou futuro, e a zona projetada, onde há, entre os nós, um fluxo de coerência funcional estabilizada, representa uma fronteira crítica. De um lado dela, não há o tempo tal como o conhecemos. Do outro, há o tempo projetado, o tempo linear, o tempo que flui. Essa é a ousadia da teoria do nó temporal. Ela explica por que o tempo não aparece na famosa equação de Wheeler-DeWitt e, com isso, a TNT resolve de forma elegante outro problema muito conhecido da física teórica, o problema do chamado congelamento do tempo. Mas essa é uma outra história que será tratada com mais detalhes em uma de nossas aulas mais avançadas. Por fim, a TNT nos convida a ajustar o foco. Em vez de olharmos apenas para a imagem projetada, ou seja, o universo tal qual o vemos e a realidade tal qual experimentamos. A TNT afirma que precisamos olhar e investigar a fonte da projeção, ou seja, a rede temporal, a realidade subjacente. E, nesse movimento, iremos repensar a física, a cosmologia, a vida, a consciência e a própria experiência de existir.